No direito processual penal, os sujeitos processuais representam os participantes essenciais e eventuais da relação jurídica processual estabelecida a partir da prática de uma infração penal e da necessidade de atuação do Estado juiz para a aplicação da lei penal ao caso concreto, constituindo elementos indispensáveis para o desenvolvimento válido e regular do processo criminal, uma vez que cada um desempenha funções específicas previstas na legislação, especialmente na Constituição Federal, no Código de Processo Penal e em leis especiais, sendo possível afirmar que o processo penal moderno é estruturado sobre a ideia de equilíbrio entre acusação, defesa e jurisdição, de modo que a atuação dos sujeitos processuais deve observar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da imparcialidade do julgador, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Destacando-se inicialmente a figura do juiz, que exerce função jurisdicional e ocupa posição de destaque no processo penal por ser o representante do Estado incumbido de solucionar o conflito de interesse surgido com a infração penal, aplicando a lei ao caso concreto por meio de decisão fundamentada, devendo atuar com imparcialidade, independência e observância estrita das garantias constitucionais e legais, não podendo assumir postura acusatória nem defensiva, pois sua função consiste em assegurar a regularidade do procedimento e proferir julgamento justo e motivado, sendo vedado ao magistrado agir de forma parcial ou antecipar juízo de valor sobre os fatos antes da produção das provas. Razão pela qual o sistema acusatório adotado pela Constituição Federal impõe clara separação entre as funções de acusar, defender e julgar, impedindo que o juiz produza provas de ofício de maneira incompatível com a imparcialidade exigida pelo cargo. Embora o Código de Processo Penal ainda contenha dispositivos que autorizam determinadas iniciativas probatórias do magistrado, as quais devem ser interpretadas conforme a Constituição, de forma restritiva e compatível com o modelo acusatório. Além disso, o juiz possui poderes de direção do processo, podendo determinar diligências necessárias para o esclarecimento da verdade, decidir questões incidentais, decretar medidas cautelares quando presentes os requisitos legais e garantir a observância dos direitos fundamentais das partes, exercendo também poder disciplinar nas audiências e sessões, sendo imprescindível que todas as suas decisões sejam fundamentadas nos termos do artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, sob pena de nulidade, cabendo ainda destacar que o magistrado pode ser submetido às hipóteses de impedimento e suspeição, destinadas justamente a preservar sua imparcialidade e assegurar a legitimidade da prestação jurisdicional, enquanto o Ministério Público figura como titular privativo da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, desempenhando função essencial à justiça e atuando como órgão responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possuindo autonomia funcional e administrativa para exercer suas atribuições de forma independente, sendo incumbido de promover a persecução penal nas infrações de ação pública, fiscalizar a correta aplicação da lei e atuar como fiscal da ordem jurídica, inclusive em processos de ação penal privada quando houver interesse público relevante. Um membro do Ministério Público deve agir pautado pelos princípios da legalidade, impessoalidade, objetividade e indisponibilidade da ação penal pública, razão pela qual não pode desistir da ação após seu ajuizamento, embora possa requerer absolvição do acusado quando entender inexistirem provas suficientes para a condenação, demonstrando que sua atuação não se confunde com mero interesse condenatório, mas sim com a busca da correta aplicação do direito, podendo o Ministério Público requerer diligências investigatórias, oferecer denúncia, acompanhar a instrução processual, produzir provas, recorrer de decisões judiciais e fiscalizar o cumprimento da sentença penal, além de participar da execução penal em diversas hipóteses previstas em lei, sendo igualmente possível que o membro do Ministério Público seja declarado impedido ou suspeito em determinadas situações previstas no ordenamento jurídico, especialmente quando houver interesse pessoal na causa ou vínculo com alguma das partes. Assegurando-se assim a lisura do processo, o acusado, por sua vez, constitui sujeito passivo da relação processual penal e é a pessoa em face da qual recaía a imputação de prática de infração penal, assumindo posição central no processo por ser titular de direitos e garantias fundamentais indispensáveis ao exercício da defesa, dentre os quais se destacam o direito ao silêncio, o direito de não produzir prova contra si mesmo,
o direito ao contraditório e à ampla defesa, o direito à assistência de advogado, o direito ao devido processo legal e o direito à presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O acusado pode ser identificado em diferentes fases da persecução penal com terminologias diversas, sendo chamado de investigado durante o inquérito policial, denunciado após o oferecimento da denúncia, réu após o recebimento da acusação e condenado após sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo imprescindível sua citação válida para a formação regular da relação processual, pois sem ela não há possibilidade de exercício pleno da defesa, ressalvadas hipóteses excepcionais previstas em lei. Além disso, o acusado possui capacidade postulatória indireta, dependendo da atuação de defensor habilitado para apresentar teses jurídicas e praticar atos técnicos no processo, podendo comparecer pessoalmente a determinados atos processuais, como interrogatório e audiência, exercendo autodefesa, a qual se subdivide em direito de audiência e direito de presença. O defensor, por sua vez, desempenha papel indispensável à administração da justiça, conforme previsão constitucional contida no artigo 133 da Constituição Federal, sendo responsável pela defesa técnica do acusado e pela garantia da efetividade do contraditório e da ampla defesa, podendo atuar como advogado constituído, defensor público ou defensor dativo nomeado pelo juiz. Sendo inadmissível a realização de processo penal sem defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta, o defensor possui prerrogativas profissionais asseguradas em lei, podendo ter acesso aos autos, comunicar-se reservadamente com seu cliente, apresentar petições, requerer diligências, participar de audiências, interpor recursos e utilizar todos os meios legais para promover a defesa do acusado, devendo atuar com independência técnica e zelo profissional. Mesmo nos casos em que o réu esteja ausente ou não colabore com a defesa, além disso, a atuação da Defensoria Pública merece destaque por garantir assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, promovendo acesso à justiça e concretização dos direitos fundamentais, sendo relevante observar que a ausência de defesa técnica ou sua deficiência grave pode acarretar nulidade processual quando houver prejuízo demonstrado ao acusado. O assistente de acusação é sujeito processual eventual que atua ao lado do Ministério Público nas ações penais públicas, sendo normalmente ofendido ou seu representante legal habilitado nos autos para auxiliar a acusação, nos termos do Código de Processo Penal, podendo intervir após o recebimento da denúncia enquanto não transitada em julgado a sentença, exercendo faculdades processuais específicas como propor meios de prova, formular perguntas às testemunhas, apresentar memoriais, participar dos debates orais e interpor determinados recursos, inclusive recurso contra a sentença absolutória em algumas hipóteses, desde que haja omissão do Ministério Público. A participação do assistente de acusação reflete reconhecimento do interesse da vítima na persecução penal, embora sua atuação seja acessória em relação à do Ministério Público, não podendo substituir integralmente o titular da ação penal pública, devendo sua intervenção observar os limites legais e o equilíbrio processual. O ofendido, por sua vez, é a vítima da infração penal e também pode exercer funções relevantes no processo penal, especialmente em crimes de ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação, nos quais sua manifestação de vontade constitui requisito indispensável para o exercício da pretensão punitiva estatal. Além disso, o ofendido possui direitos expressamente reconhecidos pela legislação, como o direito à informação sobre o andamento do processo, o direito à proteção, o direito à restituição de bens, o direito à reparação de danos e o direito de ser ouvido em determinados atos processuais. A valorização da vítima no processo penal contemporâneo decorre da evolução doutrinária e legislativa que passou a reconhecer a necessidade de proteção dos direitos da pessoa ofendida sem comprometer as garantias do acusado, sendo possível inclusive a celebração de acordos e mecanismos de justiça consensual em determinadas hipóteses, como ocorre nos juizados especiais criminais e institutos de justiça restaurativa. A polícia judiciária também figura entre os sujeitos processuais em sentido amplo, desempenhando função fundamental na fase pré-processual da persecução penal, especialmente por meio da investigação criminal realizada através do inquérito policial, presidido pelo delegado de polícia, autoridade responsável por apurar a materialidade e autoria das infrações penais, colhendo elementos informativos destinados à formação da opinião delicti do Ministério Público ou do ofendido.
A polícia judiciária atua de maneira repressiva e investigativa, distinguindo-se da polícia administrativa, sendo incumbida de cumprir mandados judiciais e realizar diligências investigatórias.